que lerei a partir de agora. Diz-nos assim a palavra de Deus. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Pode assentar, irmãos. Como eu sempre tenho pedido aos irmãos, tenho orientado, mais uma vez o faço, mantenham a Bíblia aberta, confiram aquilo que o pregador apresenta com aquilo que o Senhor nos revela por meio da sua bendita palavra. Chamou a atenção de muita gente que estava à volta de Jesus em Cafarnaum, e também chamou a atenção de Jesus a fé de um homem paralisado, de um homem paralítico, e também de alguns homens que com toda disposição buscaram aquele homem do lugar em que estava jogado, prostrado, para apresentá-lo a Jesus. Meus irmãos, quantas dificuldades aquele homem teve que enfrentar para encontrar-se com Jesus. O texto bíblico nos fala das dificuldades de locomoção, mas também da dificuldade imposta pela multidão que cercava Jesus numa pequena casa. As casas típicas de Cafarnaum eram pequenas. A palavra do Senhor nos fala da necessidade de escavar o telhado. As casas normalmente continham uma escada externa que conduzia até uma espécie de laje, feita com algumas madeiras mais fortes e complementadas com barro, com gravetos, com galhos de árvores. E aquela forma de cobrir a casa permitia até que as pessoas caminhassem sobre o que eu estou chamando de laje, mas também era possível fazer um buraco ali. Os homens que levavam o paralítico ao encontro de Jesus naquela pequena casa se levantaram e levaram o homem a Jesus. Diz a palavra de Deus que havia muita gente à porta e não era possível entrar na casa em que Jesus, segundo o verso 2, anunciava a palavra. Por isso, 4 homens
pegaram a cama, a maca daquele homem, que deveria ser algo parecido com um colchonete, e o levaram até a casa e subiram pela escada, e chegando ao eirado, pensando no ponto em que Jesus estava e que eles já haviam localizado, então fizeram uma abertura, e enquanto Jesus falava, eles baixaram o leito daquele homem. Que operação! Jesus, segundo o verso 5, percebeu que havia fé daquele homem paralítico em Jesus, mas que também os homens que o conduziam criam que toda aquela operação complexa, difícil, tinha uma grande expectativa de bom resultado. Irmãos, isso me faz lembrar Jeremias capítulo 29, no verso 13, quando o profeta diz da parte do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ao ler esse texto, irmãos, esse versículo me veio ao coração. Isso é buscar Jesus de todo o coração, até que Jesus foi por eles encontrado. À medida que Jesus expunha com clareza a sua doutrina, muita gente cercava Jesus, e muita gente que estava ali acompanhando tudo aquilo, aquela cena exótica, impressionante. E as pessoas que ali estavam vendo tudo aquilo, de algum modo estavam na expectativa de ver o que Jesus faria. Todos estavam vendo um paralítico com pessoas crentes em Jesus, fazendo aquele homem descer pelo telhado da casa. O que aconteceria? Em meio às pessoas ali presentes, o texto bíblico nos informa que alguns escribas estavam presentes, verso 6. Pessoas que rejeitavam Jesus, porque Jesus nem sempre concordava com as suas velhas afirmações. Religiosos que temiam perder espaço no coração dos judeus para aquele Jesus. Neste evento, irmãos, Jesus fortalece quem cria nele e confronta quem o questionava, quando, ao perceber a fé daquele paralítico sendo levado ao encontro dele, verso 5, Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui, meus irmãos, Jesus começa a confrontar os religiosos que o acompanhavam, a partir de uma ideia muito comum naqueles dias e que tem alguma repercussão em nosso tempo. Acreditavam muitos e pregavam isso, que as enfermidades eram necessariamente consequência das iniquidades cometidas contra o Senhor. Ainda hoje pensamos assim: não sei não, aquele crente doente deve ser porque ele pecou. A dificuldade financeira que ele está enfrentando é a mão de Deus pesando. Eu acredito que ele está em pecado. Meus irmãos, segundo a palavra de Deus, nem sempre a enfermidade denuncia que nós pecamos. Mas a enfermidade é a lembrança de que todos nós vivemos em pecado, porque a enfermidade é consequência do afastamento de Deus lá no princípio, quando o homem e a mulher, os primeiros, pecaram contra o Senhor e experimentaram o enfraquecimento do corpo e também a possibilidade real da morte. Para Jesus, ali estava uma grande oportunidade para dizer: bem, eu tenho poder para levantar paralíticos. E quem ouvia Jesus sabia que esse poder é reservado apenas a Deus. Se Jesus, com a sua boca, podia dizer a um paralítico: levanta-te, e se este paralítico viesse a levantar-se, isso seria um grande problema. Quem tinha toda a resistência a Jesus estava agora diante de uma grande dificuldade. Ele fez aquilo que só Deus pode fazer. Mas Jesus, sabendo que aquele homem também sofria de uma outra enfermidade no espírito, declarou-lhe, mediante a fé dele em Jesus, a confiança dele em Jesus, a entrega dele a Jesus, declarou-lhe perdoado dos seus pecados. Porque para Jesus, o
perdão de pecados é mais necessário, é mais urgente do que a cura para o corpo. Eu concordo com o pastor Exaltino, que diz o seguinte: o ponto central deste evento, mais que a cura, é a autoridade que Jesus se outorga para perdoar pecados. Jesus queria curar um homem paralítico e dar-lhe a oportunidade de levantar-se, queria. Mas Jesus queria realizar uma obra completa. Por isso Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. E enquanto muitos pensavam, ele está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados, Jesus diz: por que vocês têm tal dúvida? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, porque vocês dizem que este paralítico certamente pecou, ou os pais dele pecaram para que ele enfrentasse tamanha enfermidade. É mais fácil dizer isso, ou vocês consideram que é melhor dizer: levanta-te e anda? Porque vocês estão pensando que eu blasfemo ao perdoar pecados. Mas e se eu puder ordenar a esse homem levantar-se, vocês concordarão que eu também posso perdoar pecados? Diz o Senhor Jesus no verso 10, para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Deus que se fez carne, nasceu de mulher, por obra do Espírito Santo, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Agora eu mando: homem, levanta-te, toma a tua cama e vai embora, e segue, vai para a tua casa. Diz a palavra de Deus que o homem levantou-se no mesmo instante, tomou o leito e retirou-se à vista de todos, que diziam: jamais, jamais nós vimos algo dessa natureza. Jesus Cristo é poderoso para dizer a você que aqui está: levanta-te, como disse aquele homem em Cafarnaum. Meus irmãos, eu percebo nesse texto que Jesus promove cura integral, cura completa, cura total na vida de um homem tão entristecido. Isso me faz lembrar 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Abra aí sua Bíblia, 1 aos Tessalonicenses 5, 23, da parte de Deus. O que é dito aqui? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses 5, 23. Paulo deseja aos crentes que o Deus que nos concede completa, genuína, profunda, permanente, indizível paz, nos santifique de tal modo que haja cura para o espírito, para a alma e para o corpo. Meus irmãos, é o que Jesus deseja para aquele homem paralítico. Em primeiro lugar, Jesus provê cura para o espírito. O evangelho, como se apresenta aqui, é a mensagem do Senhor para mim e para você hoje. O Senhor sabe que eu e você precisamos do perdão dele, porque todos nós pecamos contra o Senhor. Essa é a grande necessidade do homem. Seja ele sadio ou enfermo, rico ou pobre, instruído ou ignorante. O primeiro ato de Jesus, ao ver aquele homem paralítico chegando à sua presença, é declará-lo perdoado dos seus pecados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus, antes de tudo, enxergou uma vida preciosa que necessitava de cura para o seu espírito. Jesus identificou-se como Deus diante de todos ao dizer: eu posso perdoar os pecados deste homem. Verso 7, quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Verso 9, Jesus diz que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Verso 10, Jesus insiste: saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Você percebe como o texto que nos impressiona, porque narra a busca de um homem por Jesus,
E a cura da sua paralisia, na verdade, enfatiza o tempo todo que primordialmente Jesus quis curar o espírito daquele homem, curar da mais terrível doença que a humanidade conhece, que é o pecado. Ao dizer àquele homem, levanta-te, Jesus estava dizendo, levanta-te da culpa. Você sente-se culpado diante de Deus? Pois receba a sentença de perdoado, para que você não mais permaneça prostrado diante da culpa. Jesus estava dizendo também, levanta-te do medo permanente da rejeição de Deus, do medo de não ser aceito por Deus, do medo de ser condenado eternamente por seus pecados. Todos dizem de você, é pecador, ele pecou, ele é paralítico por conta dos seus pecados. Jesus está dizendo, levanta-te da vida sem sentido. Meus irmãos, ocultando o nome da pessoa e o lugar em que tudo isso aconteceu, apenas dizendo que aconteceu há mais de 2 décadas, uma mulher me procurou no horário que estava disponibilizado pela igreja e começou a conversar comigo já chorando e chorando muito. E me disse, pastor, eu tenho frequentado os cultos e eu tenho ouvido sobre a graça de Deus, sobre o amor dele, sobre o perdão. Mas eu vim aqui hoje te dizer de algo sério que acontece comigo. Eu creio que Deus pode perdoar as pessoas que participam dos cultos aqui na igreja de vocês, mas eu me vejo como uma exceção. Eu não creio que Deus possa me perdoar. Eu ouvi aquilo e chocado, perguntei, mas o que você fez para que você acredite que o que você fez não é digno de perdão? E ela chorou muito, baixou a cabeça e disse, pastor, quando mais nova, eu engravidei. E eu e o meu namorado decidimos abortar o bebê que estava no meu ventre. E eu fui em frente, me submeti no local clandestino, e aquele bebê foi tirado, e desde que tudo isso aconteceu, nunca mais eu tive paz. Meus irmãos, notem bem, eu não estou opinando sobre o que sentem mulheres que abortam, eu estou dizendo que uma mulher que abortou, aos prantos me disse, eu me sinto suja diante de Deus, eu não creio que Ele possa me perdoar, eu me vejo como uma assassina, eu não suporto a lembrança daquele momento. Meus irmãos, primeiramente eu fiquei pensando na irresponsabilidade de quem diz que aborto é solução para qualquer coisa. Não pode ser. Matar alguém, ainda mais inocente, não pode ser solução. Mas em segundo lugar, eu comecei a falar àquela mulher sobre o que diz 1 de João, especialmente no capítulo 1, no verso 9. E eu insisti com ela que o ensino da palavra de Deus é que quem confessa os pecados tem a certeza da fidelidade e da justiça do Senhor. Ele é fiel, Ele não mudará a palavra dEle. E Ele é justo. Para um pecador genuinamente arrependido, existe um Salvador verdadeiramente poderoso para perdoar. E eu passei a dizer àquela jovem, Ele perdoa os pecados e purifica de toda injustiça, de tudo. Você ainda não conseguiu olhar para Jesus em toda a sua grandeza. Primeiramente, Ele operou em você algo extraordinário. Ele te tem confrontado com o seu pecado e tem tratado você de tal modo que você poderá reconhecer que nunca mais deverá fazer isso. O pecado, meus irmãos, quando gera no cristão arrependimento, produz no cristão aquele sincero desejo de quem diz, se eu pudesse voltar atrás eu não faria de novo. E eu passei a falar àquela mulher sobre isso. E depois eu disse, você não deve duvidar do poder do Senhor. Ele já te confrontou com o seu pecado. E o seu arrependimento sincero poderá produzir o refrigério que é acompanhado do perdão do Senhor. Aquela mulher então passou a me ouvir, nós conversamos muitas outras vezes, e eu trago no meu coração, irmãos,
a história real de uma pessoa real, para quem o maior de todos os problemas era a culpa do pecado. E o Evangelho disse àquela mulher: levante-se da culpa, do medo, da vida sem sentido, receba o perdão do Senhor e não volte a praticar aquelas velhas coisas. Mas Jesus, irmãos, continua olhando para aquele homem e vê um homem cheio de fé e decide conceder cura para a alma daquele homem. Que admirável transformação estava a caminho para aquele homem. Um paralítico que, segundo a ordem de Jesus, agora toma a sua cama. Ele vê as forças chegarem às suas pernas. Ele levanta-se e vai embora. No verso 11, pinta o quadro maravilhoso, Jesus dizendo: eu te mando, levanta-te. Está firme? Agora pega o que te pertence, o teu leito. Você não precisa mais levar esse leito a todos os lugares. Esse leito vai ficar em sua casa. Vai para a tua casa. Deixa o leito lá, porque leito serve para quem está deitado. E agora você levantou-se. O homem se levantou. No mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos darem glória a Deus. Jesus devolveu a importância perdida daquela vida. Ao dizer levanta-te, Jesus estava dizendo: levanta-te da tristeza. Quanta tristeza naqueles dias para aquele homem que não tinha acesso ao mercado de trabalho. Um homem que era considerado um cidadão de segunda categoria. Um homem que via as pessoas à sua volta caminhando e ele nada podia fazer. Quanta tristeza, quanta frustração. O que desejava fazer não conseguia. Os planos que pensava pôr em prática ficavam apenas como sonhos distantes. Jesus diz: levante-se da sua frustração, agora você vai caminhar. Levanta-te da tua baixa autoestima. Olhe para você como eu estou olhando agora. Alguém que pode superar as mazelas do corpo e também da alma tão feridos. Meus irmãos, como é impressionante ver como Jesus nos enxerga. Jesus não vê como o ser humano vê. Às vezes a gente vê um moço bonito, elegante, forte, saudável, mas para os nossos padrões ele tem um defeitinho na orelha esquerda. E o que é que as pessoas fazem? Põem um apelido acerca daquele defeito. É assim que o ser humano faz. Às vezes, o atleta venceu diversas corridas, mas houve um dia em que ele escorregou, caiu. E as pessoas então disseram: ele não é mais o mesmo. Ele já não serve mais para competir com a camisa do nosso país. É assim que os seres humanos fazem normalmente. Meus irmãos, Deus nos vê para além daquilo que o homem vê. O Senhor via muito mais do que um paralítico. Jesus via um homem que, podendo vencer a tristeza, a frustração e a baixa autoestima, poderia sim experimentar de uma vida bendita na presença de Deus. Mas Jesus não vê o espírito e a alma descolados do corpo. Jesus vê também o corpo do homem. E como Deus, que Ele é, ordenou a cura do corpo, ficou justificada a sua autoridade para perdoar pecados, porque só Deus pode curar. Cremos nisso pela palavra de Deus. Ainda hoje, Deus ouve e responde às orações do seu povo e pode curar qualquer enfermo. Deus, eu não tenho poder para dizer quem será curado, quando será curado, como será curado, e eu encorajo você a não dar crédito a quem marca reuniões de cura, o dia da cura. Meus irmãos, Deus não é domesticado por nós. Deus não é nosso servo. Deus não é nosso garoto de recados. Deus não é o nosso office boy gospel, não. Não acreditem nisso. Quantos frustrados com Deus. Quantos que têm dificuldade em crer em Deus, porque participaram de reuniões das quais foi dito: hoje aqui todos os enfermos serão curados, e muitos não foram. Talvez você não conviva com isso, pastores convivem. Você não é capaz de saber
das dezenas e dezenas de pessoas que já me procuraram ao longo dos anos, dizendo coisas terríveis como: pastor, Deus falhou comigo. E eu sempre questiono: isso não é possível. Você tem certeza do que está dizendo? Deus não falha, Deus não mente. E então, irmãos, histórias que me entristecem são ditas. Pastor, me foi dito que se eu entregasse um valor tal em dinheiro, eu seria curado, e não fui. Que tristeza, irmãos. Meus irmãos, eu fico deprimido quando eu ouço essas coisas. Lembro-me de uma senhora, numa outra igreja em que fui pastor, colocando assim sobre a mesa do gabinete pastoral, boleto, correntinha, livreto. Tinha, irmãos, bugiganga para todo lado. E ela disse: pastor, eu fiz tudo. E ela dizia: eu fiz todos os propósitos, e eu continuo com aquela enfermidade agora endividada. E normalmente eu abro a palavra de Deus, explico o que é a verdadeira profecia. Quem é o pregador digno de crédito? Irmãos, há muita gente brincando com coisas sérias. A palavra do Senhor alerta: ai daquele que diz assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito qualquer coisa. Mas Jesus não. Jesus ordenou a cura, porque Ele é Deus. E Ele pode decidir curar alguém quando Ele quiser. Se eu pudesse agora estender o microfone para todos os irmãos aqui relatarem curas que experimentaram. Eu mesmo já experimentei. Mas, irmão, sempre pedindo ao Senhor, segundo a vontade dEle, crendo no poder dEle, crendo que por vezes Deus cura. Às vezes Ele dá poder para que a gente vença sem a cura. Mas, irmão, Jesus é poderoso para curar. Jesus é o Senhor da vida. Ele disse ao homem: levanta-te da tua incapacidade. Levanta-te da tua dor. Porque aquele homem experimentava também grandes dores no seu corpo, com tão grande dificuldade que experimentava para se locomover. Olhamos para o texto bíblico, irmãos, e percebemos o interesse de Jesus em promover cura integral para aquele homem. Essa é a palavra de Jesus, que não mudou. Qual é a sua doença? Você é escravo do pecado e não tem poder para deixar de pecar. Hoje, você está separado de Deus, porque você vive rebelado contra a vontade de Deus, porque você não dá crédito à palavra de Deus, e você chegou aqui nessa noite dizendo: eu não tenho poder para deixar tal prática, que me dá prazer, que me alegra, que me motiva, que me faz perceber instantes de prazer. Jesus Cristo é poderoso para te fazer levantar-se do seu pecado nessa noite, para que finalmente você experimente paz com Deus e libertação eterna. Talvez você tenha chegado aqui pensando: eu preciso ir à igreja porque eu, que já sou tão entristecido, estou um pouco mais triste nesse dia. Não tenho valor. Quem sou eu? Que importância terá a minha vida? Os meus planos não consigo pôr em prática. Eu estou frustrado porque não cheguei a essa altura da vida onde queria ter chegado. Talvez você olhe para o espelho e sinta-se um derrotado, uma pessoa entristecida profundamente na sua alma. Saiba que Jesus pode ordenar que você se levante do lugar da dor e dê um salto para uma vida em que, sob a graça dele, é possível superar tais sentimentos. Talvez você chegou aqui sentindo dores, lidando com uma enfermidade terrível. Você tem na memória os diagnósticos médicos dos últimos dias. Se Jesus Cristo quiser, Ele te cura ainda nessa noite. Você precisa ser curado? Olhe para o homem paralítico. Ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar do que Ele fizera, das pessoas que Ele havia levantado, o homem então arregimentou amigos e disse: se vocês têm qualquer consideração por mim, e se é sincera a declaração de tantas vezes, que se vocês pudessem, vocês me ajudariam, então me levem agora e não questionem muito.
Sabem Jesus? E os homens disseram: sim, sabemos, ele está numa casa. Pois nada questionem, por favor, me peguem aqui por esse leito, me levem a Jesus. E ao chegarem à casa, certamente aquele homem disse: vocês chegaram até aqui, por favor, eu assumirei todas as consequências desse ato. Me levem a Jesus, me levem ao eirado, me façam chegar a Jesus, façam um buraco e me empurrem para perto de Jesus. Aquele homem creu em Jesus de tal modo que ele foi ao encontro de Jesus pela fé. O que a palavra de Deus diz sobre a fé é a mais maravilhosa de todas as definições. Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O paralítico cria: Jesus Cristo pode me levantar. Você está disposto a chegar a Jesus pela fé nessa noite? Olhando para a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 1, veja o que nos diz o verso 22. Maravilharam-se, lá em Cafarnaum mesmo, numa sinagoga, maravilhavam-se da sua doutrina, da doutrina de Jesus, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Alguns exemplos que trouxe, todos eles verdadeiros, talvez sejam conhecidos por você. Saiba que as frustrações no campo da fé muitas vezes acompanham a confiança em homens. Você tem confiado em quem? Jesus ensinava como quem tem autoridade, como quem dizia e fazia, como quem afirmava e cumpria, como quem expunha a própria vida dele. Você já confiou em pessoas, em homens, em instituições e se frustrou? Porque pela fé você não se achega a Jesus nessa noite. Diz a palavra de Deus que aquele homem se aproximou de Jesus pela fé. Ele foi em busca de Jesus e Jesus sentenciou a condição dele. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Se nessa noite, ouvindo a palavra de Jesus, pela fé, por verdadeira confiança, você se achega a Jesus, certamente você ouvirá dele a ordem: levanta-te, levanta-te e anda. Toma o teu leito e vai para a tua casa em paz, curado e perdoado pelo Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo, poderoso que é para te levantar, seja o recurso que você buscará hoje, porque você precisa de Jesus e de nada mais. Deus, pois, te abençoe. Vamos orar, irmãos? Senhor amado, nós te agradecemos pelo ensino verdadeiro da palavra da verdade. Como é bom ter este exemplo verdadeiro de um homem que foi integralmente curado pelo Senhor, para que saibamos que nada há que seja impossível para o Senhor. Não há nada que seja demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor tudo pode, cremos nisso, Senhor. Permitas, ó Deus, que pessoas que aqui chegaram perdidas em seus pecados, amantes desse mundo, distanciadas do Senhor, oprimidas por Satanás, creiam no Senhor e provem do perdão do Senhor e finalmente saibam o que é viver uma vida de liberdade espiritual. Pessoas que aqui chegaram, ó Deus, certamente desvalorizando aquilo que o Senhor valoriza, a própria vida, a sua história, as suas capacidades. Permita, Senhor, que encontrem em Ti a esperança de alegria, de superação que no Senhor podem encontrar. Como é bom saber que o Senhor tem levantado pessoas da sua condição de incapacidade. Ó Deus, se há entre nós pessoas que têm lutado contra enfermidades e não têm vencido, sustente-as, Senhor, para que continuem confiando no Senhor. Ajuda-nos a orar,
até que o Senhor nos mostre a tua vontade, segundo a tua vontade, Senhor. Dispense a cura para aqueles que estão enfermos. Nós confiamos no poder do teu nome e não em nós mesmos. Permita, Senhor, que muita gente saia daqui nessa noite, depois de tendo ouvido a tua palavra e experimentado da tua presença, levantando-se e caminhando. Nós rogamos que abençoe todas estas pessoas aqui presentes. E isto fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um convite.